Eu não acredito no que eu tenho visto por aí. De verdade, eu não acredito. Gente que se diz investidor, investidora, recebendo dividendo e usando dividendo para pagar o padrão de vida. Tomar um sorvete, fazer uma viagem, comprar, sei lá, coisa aí no mercado. Se você está fazendo isso, você está fazendo muita coisa errada. Se você está na fase de acúmulo de patrimônio e você está gastando o seu dividendo, você está fazendo algo muito, muito errado e é sobre isso que eu vou falar com você nesse episódio. Então fica comigo até o final. Tá começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que já ativa as notificações, já deixa o like também. E presta bastante atenção no que a gente vai conversar hoje, porque é o seguinte. Primeiro, já quero fazer o alerta. Quando a gente entra num tema que é mais polêmico ou chama mais atenção dos investidores, o pessoal já tende a rotular. Ou você é contra, ou você é extremamente a favor, defensor, no caso do que eu vou falar nesse episódio, que são os dividendos. Mas já quero deixar bem claro aqui que não sou contra, não sou a favor, não tem essa opção. Por quê? Quando a gente vai comprar alguma empresa listada em bolsa que tem lucro, por exemplo, a gente não tem a opção de escolher se ela vai pagar dividendo ou não. Quem escolhe é a empresa. Isso está na política dela. Fatalmente, se eu escolho uma empresa que dá lucro constante ao longo do tempo, em algum momento ela vai me pagar dividendo. Então eu não tenho como ser contra de algo que eu não tenho controle, vou acabar recebendo. Então, quero já deixar isso bem claro aqui, bem separado. Não sou contra dividendo, muito pelo contrário, mas a gente tem que ser contra o quê? A prática, o comportamento que algumas pessoas têm em relação aos dividendos. Por quê? Eu separei algumas informações aqui que vão laudar o que eu vou passar de conteúdo nesse episódio. Então, presta bastante atenção, porque quando você foca numa estratégia de renda sem ter um patrimônio muito grande, a tendência é você se dar muito mal no longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Se você está investindo hoje e focado em receber só o dividendo hoje e já consumir, no longo prazo, você vai perder muito em patrimônio. Você deixa de construir patrimônio. Eu já falei aqui em vários outros episódios, vou bater nessa tecla de novo. Você deixa de construir patrimônio se você queima ali os dividendos que você está recebendo ao longo do tempo. Tá? Dividendo, para explicar novamente aqui, é uma parte do lucro da empresa. Não é renda. Então a empresa, ela gera uma receita, ela paga os custos, paga os impostos, o que sobra é o lucro. Em parte desse lucro ele é distribuído entre os sócios. Você que tem ação na empresa vai acabar recebendo. Só que esse valor ele vai depender muito da performance da empresa. Então a empresa, voltando ao princípio do dividendo, ela tendo lucro depois de pagar todos os impostos, dívidas e tudo mais, ela vai ter ali uma parte que vai ser dividida entre os sócios, mas vai depender bastante da performance que essa empresa teve. Então a renda desse dividendo que você vai receber, a renda dessa divisão de lucros que a empresa faz, ela é variável. E se é uma renda variável, significa o quê? Você pode pautar o seu padrão de vida nisso? Não. Você vai receber sempre a mesma coisa? Não. Ela pode ser variável tanto para o lado positivo, então você passar a receber muito mais do que você recebeu no passado, ou pode ser variável também para o lado negativo. Você pode receber menos em alguns períodos, até nem receber. A gente volta ali para 2020, durante a crise, várias empresas retiveram os dividendos porque elas tinham muita incerteza de mercado. Isso vai voltar a acontecer no futuro. Então, o dividendo ele é uma renda variável e não é bom nem a gente tratar como renda. É uma divisão de lucros da empresa. Então você só vai pensar em renda quando você chegar lá na frente, na fase de não se preocupar mais em acúmulo de patrimônio e você for reverter o seu patrimônio em renda. Aí sim, aí tudo bem, a gente pode considerar uma renda. Até lá, esquece dividendo, esquece ele no formato renda. Vamos pensar único exclusivamente como um valor que você está recebendo agora para continuar aumentando o seu patrimônio, beleza? Então, assim como as cotações elas vão variar todos os dias, se você abrir aí o seu home broker, você vai ver que a ação da empresa ela vai oscilar, a cotação da empresa ela vai oscilar diariamente, segundo a segundo, o dividendo ele também vai poder variar de um mês para outro, de um pagamento para outro. A regra é que geralmente o pagamento ele vai ser diferente de um para outro. Dificilmente você vai receber a mesma coisa durante 2 intervalos de pagamento seguidos aí.
E essa diferença ela pode, como eu falei, ser para mais ou para menos, que vai depender, novamente, voltando aí da performance da empresa, tá? Vai depender da performance operacional e também da dívida. Às vezes a empresa ela teve uma margem de lucro e ao invés de distribuir em dividendo, ela resolve que naquele intervalo ela vai distribuir menos dividendos, mas ela vai pagar uma parte maior da dívida que ela tem. Você vai ficar chateado, você como investidor dessa empresa? Fala, pô, mas eu estou recebendo menos dividendo. Fala, tá, mas a empresa ela pagou uma parte maior da dívida, ou seja, agora ela é uma empresa melhor, ela deve menos. Muito mais interessante. Aí, ao longo do tempo, isso pode reverter em resultados muito melhores para a empresa, consequentemente para o seu patrimônio também. Então, já quero passar aqui de novo a visão de que focar só no dividendo, focar só na renda que esse ativo, essa empresa vai gerar, não é o pensamento certo. Se você está olhando para isso, você está fazendo coisa errada, tá? E aí a gente entra para outro ponto, que é não reinvestir os dividendos. Se você não reinvestir, você está ceifando a sua oportunidade de criar patrimônio ao longo do tempo, tá? E deixa eu explanar um pouquinho melhor isso daqui para você. A ilusão de você investir X e receber Y de dividendos e gastar isso, que é aquele evento de curto prazo, você pensar, essa renda, esses 100, 200 reais que eu recebi aqui agora, vou ali tomar um sorvete, vou fazer um passeio, ou 1.000, 2.000, 3.000 reais que você recebeu de dividendo agora nesse mês, vou pagar o meu aluguel, vou comprar um carrinho de bebê para meu filho. Se você está fazendo isso, você está cortando a oportunidade que esse dinheiro tem de gerar mais patrimônio no futuro. Até porque o dividendo, ele sai da cotação da empresa. Então, se você tinha 100 reais ali, a empresa, a cotação dela estava em 100 reais. Você recebeu R$1 de dividendo, 1%, beleza. No dia seguinte, ela vai abrir o mercado a 99. Esse 1 você recebeu em conta. Tá, Fabrício, mas a empresa ela pode já abrir o mercado e voltar para 100, ter essa recuperação rápida. Sim, ela pode. Só que era para você ter 101 reais. Se você gastou esse R$1, você tem só 100 de novo. Então o seu patrimônio ele não cresceu. Você recebeu R$1, você gastou. Então esses 2, 3 mil reais, pô, paguei meu aluguel só com dividendo. Olha que maneiro, olha que bacana, que oportunidade que eu estou tendo. Tá, você está deixando de fazer o seu patrimônio crescer e se você está na fase de acúmulo ainda, tá aí com seus 30, 40 anos, 50 anos e ainda não está na fase de viver de renda mesmo, de ficar tranquilo sem se preocupar, você está cortando a oportunidade que esse dinheiro tem de fazer o efeito bola de neve, gerar os juros sobre juros e crescer o seu patrimônio mesmo ao longo do tempo. Você está só com pensamento de curto prazo. E outra, 2, 3 mil reais, pô, paguei meu aluguel esse mês. Mês que vem eu não sei quanto que eu vou receber. Mas vamos supor que eu receba ali de novo mais 2, 3 mil reais. Vai mudar a sua vida receber isso a cada 3 meses, a cada 6 meses? Vamos supor que você tem um patrimônio aí de 100 mil reais acumulado. E aí você vai receber 10% de dividend yield no ano. São 10 mil reais. Ótimo. Só de dividendo é um dividendo interessante. 10 mil reais em um ano. Vai mudar a sua vida? Vai transformar a sua vida hoje? Consegue te deixar tranquilo pelos próximos 10, 15, 20 anos? Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que não, porque a gente está falando menos de um salário mínimo, né, por mês, se a gente for pegar da média. Então, por que gastar isso agora? Você está só cortando a sua oportunidade de construir patrimônio para longo prazo. Então, foca bastante nisso que eu estou falando para você, porque se você está fazendo o caminho oposto, que é o receber o dividendo e já gastar, você está fazendo errado. Tá? O dividendo ele vai sair da cotação da empresa, como eu falei, e sem reinvestir, você perde esse efeito bola de neve, que é o juros sobre juros, só que, vamos colocar aí entre aspas, né, o juros sobre juros, porque você vai ter o trabalho de reinvestir. Então é aquilo que fica já dentro do investimento, como uma renda fixa, por exemplo, que não paga cupom, que já vai ali se atualizando diariamente aquele dinheiro e você só resgata o saldo total lá no vencimento do título. Se você for deixar o título até o vencimento. Então, nesse caso do dividendo, você recebe o dinheiro em conta. Então, até dá aquela coçada na mão, né, para gastar. Fala, pô, tô aqui com 3 mil vacilando, tô precisando comprar um celular novo. Se bem que 3 mil, quase ninguém hoje está comprando celular de 3 mil, o pessoal quer de 4, 5, 6, 7, 10, 12 mil, enfim.
mas estou ali com aqueles 3, 4, 5 mil reais vacilando aqui na conta da corretora, que eu recebi de dividendos, vou sacar e vou comprar um celular. Você pode? Pode, só que você está cortando completamente a oportunidade que esse dinheiro tem de gerar mais retorno no longo prazo, tá? O que você precisa entender? Primeiro, qual fase você está? Esse é o primeiro ponto. Você está na fase de acúmulo, como eu estou falando até agora aqui para você? Sim. Se é a fase de acúmulo, sua preocupação qual que é? Receber uma renda extra ou acumular patrimônio no longo prazo? É acumular patrimônio. A sua renda vai vir do seu trabalho. Então, esquece isso de, eu estou aqui aposentado aos 25, ou estou aqui tendo uma renda extra só de investimentos aos 30 anos. E essa renda extra que você está fazendo é para ser reinvestida para o quê? Você está na fase de acúmulo, você tem que acumular e construir mais patrimônio. Agora, você está na fase já de receita, né, de receber o seu patrimônio gerar renda, aí tudo bem. Aí esse papo provavelmente não vai nem servir para você. Aí é outra conversa que a gente vai ter aqui no Money Play. Mas se você está nessa fase, então o dividend yield ele não é aquele indicador mais o indicador mais indicado para você olhar de uma empresa. Ele é um indicador que ele fala mais da cotação da empresa do que propriamente da qualidade. Eu separei 2 gráficos aqui até para poder mostrar que ele mostra a comparação de 2 empresas, a empresa A e a empresa B aqui, e olhando só o gráfico aqui que ele mostra a evolução aí de pagamento de dividendos, olhando só o gráfico dá a impressão de que a empresa B, quando a gente olha para pagamento de dividendos, é uma empresa melhor. Tá? Quando a gente olha só o histórico de pagamento de dividendos aqui, provavelmente a gente vai dizer que faria mais sentido a empresa B, ela tá na nossa carteira quando a gente olha para pagamento de dividendos. Né? Mas você aí, que está acompanhando, olhando só esse primeiro gráfico, talvez você enxergue a empresa A como melhor potencial na nossa carteira. Por quê? Ela tem um crescimento um pouquinho maior aí, né, no pagamento de dividendos. Você pode ver a comparação, ela tem um crescimento muito mais expressivo ao longo do tempo, enquanto que a empresa B ela oscila mais no pagamento de dividendos. Só que qual que é a pegadinha aqui desses gráficos? A empresa A, que provavelmente você escolheria para sua carteira, ela é uma empresa que no mercado é tida como uma empresa de crescimento e não é uma boa pagadora de dividendos. A empresa B é o contrário. É uma empresa que é queridinha no mercado e é uma empresa que é tida como boa pagadora de dividendos. Só que é muito mais inconstante. Tá? Olhando um outro gráfico aqui, e aí a gente vai olhar para dividend yield, aí sim o percentual. Quando a gente compara as duas, empresa A e empresa B, o mesmo gráfico, tá? Só que agora colocando aí a relação do dividend yield. O dividend yield da empresa A é muito menor. Percentualmente falando, a empresa A ela paga abaixo dos 2%, pelo menos nos últimos pagamentos, abaixo dos 2% de dividend yield. Enquanto que a empresa B está pagando ali um pouco abaixo dos 10%, na faixa dos 8%. Então, quando você olha esse gráfico, você pensa, a empresa A ela está pagando um dividend yield muito menor. Então, se eu olhar só para o dividend yield, eu vou escolher, óbvio, a empresa B, porque ela está pagando um percentual maior. Só que o que significa o dividend yield? Você pega o quanto a empresa pagou de dividendo e divide pela cotação da empresa, o quanto que a empresa está sendo cotada hoje no mercado. Esse é o dividend yield. Então vai falar muito mais sobre a cotação da empresa. Se a empresa tiver, sei lá, R$10 a cotação e ela pagar R$2 de dividend yield, ela pagou 20%. Lá, ó, show de bola. Só que uma empresa que está lá R$50 e pagou os mesmos R$2, ou está R$40 a cotação dela, ela pagou os mesmos R$2, ela pagou 5% de dividend yield. São 4 vezes menos, que aí vai dar uma relação parecida com o que eu estou mostrando aqui no gráfico para você. Então, observando essa diferença entre as duas empresas, muitos no mercado acabariam escolhendo, olhando só para o dividend yield, que não quer dizer absolutamente nada se a empresa ela é boa ou não é. É simplesmente o quanto ela está distribuindo ali de dividendos versus a sua cotação. Ou seja, não é o indicador mais indicado, como eu falei, para você analisar se é uma empresa que deve estar na sua carteira ou não. Quando a gente olha só pelo dividend yield, a maioria vai acabar escolhendo ali a empresa B. E a empresa B, ela é uma queridinha do mercado, como eu falei já, de pagamento de dividendos, que é a Taesa.
E a empresa A é a WEG, que é tida mais como empresa de crescimento do que como uma empresa de dividendos. Só que as duas pagam dividendos, então já é interessante você olhar esse erro, né? Eu vou olhar para a empresa só de crescimento. Naturalmente, se ela tem lucro, é uma empresa que vai acabar crescendo, mas tem lucro, essa empresa ela vai acabar distribuindo dividendos em algum momento. Isso vai acontecer você querendo ou não. Então as duas distribuem dividendos, uma a mais em relação à sua cotação e outra a menos. Só que fazendo um comparativo histórico das duas empresas, quando você olha para o desempenho total desde 2012, comparando o WEG, empresa A, e a Taesa, empresa B, considerando a valorização do ativo mais dividendos, sem contar o reinvestimento do dividendo. É só o que o ativo valorizou e o quanto as empresas pagaram dividendos. Empresa A, a WEG, ela valorizou 1.540% nesse período, desde 2012. E a Taesa, 441%. Boa valorização das duas, tá? Isso a gente pode dizer. Só que a WEG valorizou quase 4 vezes mais do que a Taesa. Mas distribuiu menos dividendos. Pois é. Se a gente está falando de novo, voltando aí para a parte de acúmulo de patrimônio. Se você hoje está acumulando patrimônio, sua preocupação é o quê? Tem um patrimônio maior ali na frente, ponto. Falando de 12 anos para cá, qual das duas faria o seu patrimônio crescer mais? Opção A, 1.540% contra 441%, somando valorização do ativo mais pagamento de dividendos. Aí eu te pergunto, vamos supor que hoje você tem ali, ou 12 anos atrás, né, você tem investido um valor nas duas empresas, o mesmo valor, tá? E aí vamos contar aqui que a Taesa chegou a 100 mil reais na sua carteira, você investiu um valor, 12 anos atrás ela chegou a 100 mil reais aí na sua carteira. Se ela chegou a 100 mil e você investiu o mesmo valor nas duas, a WEG valorizou 4 vezes mais, então supostamente você teria ali 400 mil na WEG, certo? Certo. WEG está pagando 3% de dividend yield e a Taesa está pagando 10%. Qual das duas é melhor? Faz a conta rapidinho aí, né? Vou facilitar o caminho para você. 3% de 400 mil, 12 mil reais. 10% de 100 mil, 10 mil reais. Ou seja, qual das duas vai te pagar mais dividendo? Então, olha a pegadinha. Olha como muitos aí no mercado hoje, muita gente, influenciadores, podem estar te enganando, não por mal, mas estão te enganando, te iludindo a pensar em movimento do mercado, a tomar alguma decisão focado só em dividendo. E você está ali comprando ações, investindo, pensando só no dividendo, você pode acabar recebendo menos dividendo por focar só em dividendo. Ó que loucura! Pois é, a WEG em 12 anos, em comparação com a Taesa, teria te dado um retorno maior, quase 4 vezes maior do que a Taesa deu, e hoje, pagando um dividendo 30% do que a Taesa pagaria, por exemplo, você estaria recebendo mais dividendo de WEG do que de Taesa, com um patrimônio muito maior. E só para acrescentar aqui, isso que eu estou passando não é para você tomar uma decisão entre qual das duas você vai investir, escolher se investe uma, investe outra ou não. Até porque não é nenhuma recomendação de investimento, estou passando os números aqui do que já aconteceu em um comparativo. Mas é só para te passar a visão de, em um planejamento de longo prazo, o fato de você focar em algo, como exemplo, só em receber de dividendos, pode fazer você ter muito menos daquilo que você queria, porque você não está olhando para as oportunidades como devem ser olhadas. O potencial, às vezes, que uma empresa tem de valorizar o seu patrimônio ao longo do tempo é muito maior, como eu dei o exemplo, 4 vezes maior do que outra empresa, por exemplo. E aí lá na frente você vai acabar recebendo, mesmo que em percentual de dividend yield menos, você vai receber muito mais do que você receberia se estivesse focando só no dividendo para agora. Se o seu planejamento é de longo prazo, você tem que prestar bastante atenção nisso para você não acabar ganhando menos daquilo que você quer lá na frente. Então, nessa comparação, a WEG ela te deixaria, entre essa comparação aí com a Taesa, com um patrimônio pelos últimos 12 anos 4 vezes superior e um dividendo maior. E outra coisa, ao longo desse tempo, valorizou, WEG lá 400 mil e tal, e a Taesa 100 mil. Se a Taesa decide não pagar o dividend yield de 10%, paga menos, ou passa um trimestre, um intervalo ali sem o pagamento, você tem só 100 mil na mão, né?
E se a VEG decide não pagar, você tem 400 mil na mão. Então o que é mais importante você buscar se você está construindo um patrimônio de longo prazo? É a valorização do seu patrimônio. Tá? É construir patrimônio e não no dividend yield, que não é indicativo, não é um indicador da empresa ali para você olhar no curto prazo. Tá? As duas foram bem, só que uma teve uma performance quase 4 vezes maior do que a outra. Então, quando a gente olha para um outro indicador das duas empresas, que é o CARG, que é a taxa de crescimento anual composta, de receita e lucro, a VEG, nesse caso, ela teve um aumento médio nos últimos 5 anos de 25,71%. E no lucro, isso na receita, tá? E no lucro de 34,19%. Um resultado espetacular dos últimos 5 anos. Um baita de um crescimento no lucro. Enquanto que a Taesa teve um crescimento bom também, quando a gente olha aí para a receita, de 19,43% e no lucro de 12,03%. As duas melhores do que a inflação, por exemplo, do que o IPCA. As duas tiveram um crescimento interessante, só que aí nesse caso a VEG ainda teve um crescimento quase 3 vezes maior do que a Taesa em relação ao lucro, que no fim das contas é o que interessa. Então nesse estudo aqui fica claro que dividend yield, VEG tem menor, né? A empresa A aqui do comparativo ela tem um dividend yield menor dos últimos anos, porque o mercado está negociando as suas ações considerando já esse aumento no lucro, o lucro futuro. Então a empresa ela está com uma negociação, o seu ativo está negociado com um valor mais alto, mas porque já está considerando ali o crescimento no futuro, o mercado já precifica isso. Já a empresa B, ela não está com essa consideração, então o mercado negocia ela com um valor mais próximo do que realmente ele entende que ela está entregando de resultado agora, por isso até um dividend yield mais interessante, a gente pode dizer, um dividend yield percentualmente mais alto. Quem focou no lucro teve um desempenho melhor na sua carteira no fim das contas, tá? Bom, além disso, para a gente poder fechar aqui, quero destacar 2 problemas que esse estudo mostra, que esse comparativo que eu deixei aqui para vocês, ele mostra. Primeiro, focar em dividendos pode acabar te fazendo receber menos dividendos. Como eu deixei bem claro aqui ao longo dos últimos 12 anos, quem focou só em receber dividendos vai acabar recebendo muito menos dividendo no longo do tempo, daqui 2024 para frente, por causa dessa decisão. E o segundo problema, se você gastar os dividendos como se fosse uma renda extra, você vai perder o efeito bola de neve. O crescimento que eu mostrei das duas aqui foi só do quê? Só do pagamento de dividendos mais a valorização do ativo. Se você, investidor, tivesse reinvestido os dividendos que recebeu tanto de VEG quanto de Taesa, o resultado seria muito maior, porque aí você teria o efeito bola de neve. Então, pô, eu recebi, comprei ações da mesma empresa, né, vou colocar do que eu recebi dela, eu reinvesti nela. Isso geraria um efeito de juros compostos, efeito bola de neve, e você estaria recebendo hoje muito mais dividendos e tendo um patrimônio, óbvio, muito maior. A proporção não ia mudar, tá? Isso eu já deixo claro aqui para você, já vou adiantar. Mas de uma e outra, você ainda assim teria um patrimônio muito mais alto. Pô, parando para pensar aqui, a pessoa ela teve a valorização do ativo, teve o dividendo, se ela reinveste o dividendo e ainda coloca dinheiro do bolso, pô, reinvestir um dividendo uns 2.000% aí em 12 anos, caraca, dá pra fazer uma grana, hein? Porra, sensacional. Bom, enfim, voltando aqui. Mas quando a pessoa ela fica sabendo de tudo isso que eu mostrei aqui, ela costuma partir e tá preparadíssima para quê? Para um outro erro. Tá? São esses 2 que eu falei, mas tem um outro erro, que é tentar separar as empresas de dividendo das empresas de crescimento. Esse é um erro que é clássico no mercado. A gente vê muita gente fazendo, muita gente falando sobre isso. Você vai investir em empresas de crescimento ou em empresas que pagam dividendos? Não, porque tem o pessoal que tem o discurso, que a empresa ela sabe o que fazer com o dinheiro melhor do que você. Então, antes que ela me pague dividendo, é melhor ela reinvestir nela e continuar crescendo. Tem uma pancada de gente que você vai ouvir falando sobre isso. Porém, como eu comentei já no início e no meio desse episódio aqui, você não tem a opção de escolha. A empresa, ela, em algum momento, lucrando, ela vai pagar dividendo. Aqui no Brasil, por exemplo, na B3, qualquer empresa que você escolher, que dá lucro, ela distribui dividendo. Então você não tem muito poder de escolha. Umas mais, outras menos, mas todas vão acabar distribuindo. Então, se a gente for analisar tudo isso, você não tem muito como fugir. A empresa A do estudo que eu apresentei aqui,
ela seria uma empresa de crescimento, mas ela é uma pagadora de dividendos recorrentes. Percentualmente falando, como eu já mostrei também, menor do que outras, mas ela ainda assim é uma empresa recorrentemente pagadora de dividendos. A armadilha, ela não está na empresa que vai gerar lucro nesses casos. A armadilha está justamente na situação bizarra de algumas empresas que pagam dividendo sem ter o lucro. E isso daí pode ser por algum não recorrente, vendeu um ativo da empresa, ganhou uma ação judicial, então a empresa ela tem esse caixa e pode acabar distribuindo dividendo também. Tá? Tem algumas bizarrices aí do mercado que acabam acontecendo. Só que isso não é para o longo prazo. Essas empresas que pagaram esse dividendo, elas não vão ter isso recorrente para poder pagar para os seus acionistas. Então vai causar algumas distorções. E aí é onde está a bizarrice do investidor que vai focar no dividendo, vai acabar tomando a decisão errada também. Tá? Se você analisar todas as empresas da B3, como eu falei, você vai perceber que existem as empresas que conseguem fazer muito bem as duas coisas, tanto crescer quanto pagar dividendos, bons dividendos ao longo do tempo. Elas vão crescer significativamente o patrimônio, que é o ponto principal. Você que está investindo para longo prazo, é isso que você tem que buscar. E as receitas, os lucros da empresa, eles vão continuar crescendo e ainda assim ao longo do tempo a empresa ela vai distribuir dividendos. Então, o que você deve olhar no fim das contas para a gente amarrar tudo aqui que eu falei? Foca no lucro. No longo prazo, as cotações elas sempre seguem o lucro. Então, o que você tem que focar, investidor? No lucro da empresa. Como eu já falei em outro episódio aqui, é um lucro crescente, é um lucro recorrente, a empresa ela tem uma boa ocupação de mercado? Sim. Então, se ela tem tudo isso, é o que você deve focar para você poder construir o seu patrimônio, principalmente olhando para o longo prazo. O dividendo consistente no longo prazo precisa de lucro para existir. Algumas vão te pagar mais, outras vão te pagar menos, mas se você tem uma carteira diversificada, e é o que a gente recomenda sempre você ter, com excelentes empresas, você vai ter as duas coisas, valorização e dividendo ao mesmo tempo. E pelo amor de Deus, última vez que eu vou dar aqui, não vai comprar sorvete com dividendo, reinveste. Tá? Faz esse favor para você mesmo. Combinado? Eu espero que você tenha curtido o episódio, deixa o like, você que ainda não deixou o like, não esquece de se inscrever aqui, ativar as notificações e seguir a gente lá no Instagram, @mondayplay_podcast e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Te espero aqui no próximo Monday Play. Tchau!